Positivo. Então, boa tarde para todos nós, sejam bem-vindos até o Harmonia e Luz. Eu tenho aqui um bilhetinho de Emmanuel, que foi o Chico que escreveu, que está no livro de Resposta, edição Céu. Algo para nós. Não digas que a grandeza de Deus te dispensa do bem a realizar. Deus é a luz do universo, mas podes acender uma vela e clarear o caminho para muita gente dentro da noite. Deus é o amor, entretanto, onde a necessidade apareça, guardas o privilégio de oferecer a migalha de socorro que comece a restaurar o equilíbrio da vida. Lembremos-nos de que Deus pode fazer tudo, mas reservou-nos algo para realizar por nós mesmos, de modo a sermos dignos de seu nome. Emmanuel. Então, depois do bilhetinho de Emmanuel, eu convido todos para que fechamos os nossos olhos com o pensamento já voltado a Jesus, aos mentores amigos que nos aguardavam aqui no Harmonia e Luz. Que todos nós possamos, neste momento, vibrar intensamente com esta energia que estamos nós a sentir. Fazendo os nossos agradecimentos em primeiro lugar, fazendo os nossos pedidos, as nossas rogativas também, fazendo com que tenhamos o maior proveito possível desses minutos que ficaremos nós ligados a esta fala, a esse recado que os mentores amigos, através da nossa irmã Lu, vai chegar até nós. Aqueles que vão nos assistir agora, nesse exato momento, aqueles que nos assistirão ao momento que melhor acharem, que tenham todos, mas todos mesmo, essa energia vibrante que é da harmonia e da luz. Damos o trabalho da tarde por aberto, desejando para nós equilíbrio e paz. Que assim seja. Com você. Uma boa tarde a todos. Estou no meio ali direitinho? Não? Não. Então, ajeite, por favor, para as pessoas me enxergarem. E outra que eu sou daquelas que gostam de dançar, então. Então, uma boa tarde a todos sejam bem-vindos. Eu vou contar para vocês como é que foi a escolha do tema de hoje. Hoje de manhã eu recebi, a incumbência de vir fazer a exposição hoje à tarde. Aí, como eu não tinha nada preparado, é óbvio, que a gente prepara antes com o tempo, mas como não tinha muito tempo, eu abri esse livrinho aqui, Paz Todo Dia, do Lorival Lopes. E daí depois fiz uma prece e pedi que me conduzissem para abrir o livro ao acaso, para ver a lição. Então depois daí eu abri o Vinha de Luz e vai ser o que nós vamos falar depois. Só que a lição do Paz Todo Dia, do Lorival Lopes, do dia 21 de março, que é hoje, eu achei assim muito, muito, muito maravilhoso para nós essa tarde. Então, antes da gente começar a lição do Vinha de Luz, eu vou ler essa aqui que também não é puxar a orelha, mas me mostraram que o caminho era este. Ore a Deus em todos os momentos. Se vai se alimentar, ore. Se vai sair para trabalhar, ore. Se vai voltar para casa, ore. Se quer iniciar uma viagem, ore. Se vai tomar uma decisão, ore. Se quer a vinda de um bom pensamento, ore. Se quer tratar o assunto com sabedoria, ore. Se vai dormir ou se levantar, ore. Se deseja paz permanente, ore sempre. E eu acrescentaria aqui mais um. Se precisa fazer uma exposição, ore.
Siga com Deus. Quando você está com Deus, tudo é bom. O difícil, o fechado se destranca, o misterioso se esclarece, o inatingível se mostra alcançável. Quando você põe Deus em primeiro lugar, as dificuldades ficam para trás. Então, depois de eu ler isto, eu fiz a minha prece em casa, orei e pedi e abriu o Vinha de Luz, o capítulo 152, com o título Cuidados. Quais serão os cuidados que nós devemos ter para aprender o Evangelho do nosso Mestre Jesus? Precisamos ter muito cuidado com a interpretação. Tá? Então, hoje a parte evangélica dessa lição Cuidados é de Mateus capítulo 6, versículo 34, e é o que Jesus falou no Sermão da Montanha, que ele diz assim: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Aí, né, existem as interpretações a respeito de que Jesus está falando aqui. Geralmente é interpretado como aquilo, não dá bola para nada, deixa que o tempo vai fazer. Será que é essa a interpretação que Jesus nos deu? Que a gente não fique inquieto por uma coisa que está nos preocupando. Ele diz, não, deixa para lá, não precisa se preocupar. Ele disse isso alguma vez? Não, né? Então as nossas interpretações são errôneas a respeito dele. Porque como diz aqui, ó, os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo, a oportunidade de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. Isso quem está falando é o Emmanuel, né? Que a gente sabe que o Vinha de Luz é do Chico com o Emmanuel. Então, realmente, por que preguiçosos? Porque aqueles que gostam de pensar, eu vou ficar deitado numa rede e vou esperar, né? Já que foi isso que Jesus falou, tu não tem que fazer nada, tem que ficar quieta, não precisa se preocupar com nada, fazer nada. É essa a interpretação que os preguiçosos, que é aqueles que esperam que quando chegue no outro lado tenha paz, que não se preocupe mais, que, né, que só vive isso, uma nuvenzinha só ali, sem fazer nada. Ou então a gente pensa na nossa aposentadoria em função de idade aqui. Qual é o pensamento de todo mundo? Ficar sem fazer nada, né? Já fiz muito, trabalhei minha vida inteira, agora vou ficar sem fazer nada. É isso que Jesus prega? Não, né? Olha só, a recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Só sabem discutir, fazer alguma coisa, ninguém faz nada. Por quê, gente? O que é inquietude? É preocupação, ansiedade, aflição, medo, temor, receio. É isso que Jesus quis dizer com não vos inquieteis. É colocar a pré lá na frente. É ficar se preocupando com algo que de repente nem vai acontecer. E a gente fica ali, se preocupando, se magoando, sofrendo. É isso que ele quis dizer. Não é com o dia a dia, não é com a alimentação, não é com o vestuário, como ele diz aqui no sermão. Ele usava figuras de linguagem. Nós temos que aprender a isso. Não é? E ele usava as figuras de linguagem da época dele, que eram os campos, os rebanhos, os agricultores, os senhores. Eram essas as figuras que ele tinha para nos mostrar. E até hoje a gente mete o pé e às vezes não entende, né? Então por isso que a gente tem que ter cuidado. Por isso que o título é Cuidados. Olha só, depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram em si mesmo na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Então, só porque Jesus falou, olhai os lírios do campo, olhai os pássaros, que eles não precisam trabalhar, que Deus supre tudo para eles. Então, aquele que interpreta mal, ele vai pensar, bom, então eu sou que nem o lírio do campo, eu sou que nem uma árvore, eu tenho que ficar lá esperando de boca aberta para receber tudo que eu tenho para receber. E não é assim, Os lírios do campo estão lá, mas eles têm uma finalidade. Tudo na obra de Deus tem uma finalidade. E não é para ficar parado.
Isso é certo. Tá? E daí a gente acha que a gente já é alguém em função de estar seguindo rigorosamente o que Jesus nos fala. Então não é para nós nos preocupar, não vamos preocupar então com nada. Só que na realidade o que a gente é? Planta espinhosa ainda, não é lírio. Então a gente tem que analisar muito. Decididamente, o lírio não fia, nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Ele tem uma finalidade em existir, já é algo que ele está fazendo, cumprindo a vontade de Deus. Então, acho que é para nós também fazer isso, cumprir a vontade de Deus, né? Olha só, não solicita, olha só o que o lírio faz, olha quanta coisa. Vamos ver se a gente vai imaginar algo assim com os lírios do campo, ou com os girassóis, ou com toda a natureza do nosso Pai. Não solicita admiração alheia. Alguém vê alguma flor se disputando com a outra flor, a beleza dela? Não, né? Pois é. Floresce no jardim, bem cuidado, ou na terra inculta, baldia. Independente do terreno, ele floresce. Dá o seu perfume ao vento que passa. Enfeita a alegria ou conforta a tristeza das pessoas, né? É útil à doença e à saúde. Se a gente vai usar as ervas, as flores, tudo, a gente sabe que elas também têm uma finalidade para a nossa saúde, para algumas doenças, várias doenças, né? Não se revolta quando fenece o brilho, quando morre o brilho, quando murcha, quando termina, que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. A gente vai lá e arranca, egoisticamente vai botar no nosso vaso dentro de casa porque é meu. Aí ele morre antes do tempo. Por isso que Jesus disse: olhai os lírios do campo. Não disse vai lá e pega todos. Não arrancar. Não disse vai lá e pega para ti, para perfumar a tua casa, para fazer alguma coisa. Não. Disse olhai. Aí olha só. Aceitaria o homem inerte, o homem parado, paralisado ou imóvel, o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? A gente tem esse padrão do lírio de fazer tudo isso que ele faz ali? Não, né? Nós somos diferentes, nós estamos em outro reino, mas precisamos fazer alguma coisa. Por isso que as interpretações do Evangelho de Jesus, a gente tem que ir muito profundo, porque é para o nosso espírito, é para o nosso íntimo que Jesus fala. Não é dando exemplos externos, mas é para o nosso interno. Olha só, recomendou Jesus: não guarde a alma qualquer ânsia nociva relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo o resultado de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. O que ele nos diz aqui? Para a gente não ficar naquela ânsia relativa ao que, por exemplo, é o que está acontecendo agora. O supermercado vai aumentar os preços, e porque vai ficar sem comida, e daí todo mundo fica vendo, já dá aquela coisa, a ansiedade já começa, tu já começa a pensar lá adiante, e o teu presente tu te esquece do que tu tem que fazer, de tudo que tu tem. Graças a Deus todos nós aqui temos uma casa, um teto, todos nós temos algo para comer, todos nós temos aonde descansar, aonde tomar um banho, um teto. Então, se preocupar com o quê? Na realidade. Mas ele não nos diz para a gente não se preocupar. Ele diz para a gente não ficar na ânsia nociva, quando é algo exagerado. De tu não conseguir fazer nada porque tu já está pensando lá no futuro, porque vai me acontecer aquilo. Se eu sair de casa eu vou ser atropelado. Se eu sair de casa eu vou ser assaltado. Aí tu não sai. Aí tu fica com medo. Aqui que falou aqui da inquietude, ó. O que é inquietude? Preocupação, ansiedade, medo, temor. É essa inquietação que Jesus nos fala para a gente não nos aquieter. Como é que é? Inquieteis. Isso. Então, ó, é uma coisa mais profunda, né? Para o discípulo fiel, que eu acredito que todos nós somos já, né?
discípulos a caminho da fidelidade, a caminho da fidelidade, estamos tendo uma ferramenta muito maravilhosa, que é a doutrina espírita, que nos explica e aprofunda os ensinamentos de Jesus, né? Mas estamos a caminho, eu acredito que sim. Mas para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, porque a gente tem que fazer isso aqui mesmo, então não é algo extra que tu tem que te preocupar. Tem que te alimentar, tu tem que te vestir, tu tem que ter um lugar para morar, isso tudo são necessidades terrenas que a gente não pode dizer que nem as pessoas dizem, mas não te preocupa com isso, Deus provê. Se tu não fizer nada, Ele não provê coisa nenhuma. Se tu não te mexer, Ele não provê coisa nenhuma. E não é porque Ele não quer, é porque as leis são assim. Nós temos o livre-arbítrio para escolher, mas nós temos a responsabilidade da escolha. Então não adianta Deus querer intervir nas nossas coisas, porque Ele não vai fazer isso. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo mostra, né? Mostra isso, realmente, o Evangelho. Por quê? Porque é o Evangelho do Cristo, tá ali. É os ensinamentos dele, tá ali. Tá? Olha só, o dia para o discípulo fiel, né? O dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Então, quer dizer, não é para deixar passar, como disse aqui, assim, que os dias cuidará de si mesmo. Não. Nós temos que cuidar desse dia para ser bom ou não. E o que vierem a mais, aí é o acréscimo que a gente coloca. Mas as nossas obrigações, as nossas responsabilidades aqui, nenhuma vez Jesus disse para a gente não fazer. Não foi isso? No caso do pássaro, né? Deus proverá, mas o pássaro tem que ir em busca da alimentação. Aí tu depois vai dar o exemplo aqui, coisa mais querida do pássaro, tu vai ver. Aí olha só, mas o discípulo fiel basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar, não é ficar esperando o auxílio, né? Deve marchar sem cuidado consigo, seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. Se Jesus estivesse nos dizendo isso, que a gente tem que marchar, mas sem cuidado com a gente, não seria verdadeiro. Porque o principal mandamento qual é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então quer dizer que tu tem que te amar antes de tudo. Então é isso que Jesus fala. Então se a gente achasse que realmente Ele está dizendo isso pra gente, para deixar levar, não se preocupa com nada, é tudo muito bom, muito, né? Não tem problema. Mentira, tem sim, a gente se preocupa e se deve se preocupar. Porque a gente tem a responsabilidade do corpo, da vida, das pessoas que envolvem a nossa família, os outros que a gente conhece, que nem aqui todo mundo se conhece, sabe-se um do outro. A gente tem que dar o exemplo do que a gente está aqui pregando, falando. Não é verdade? Então não adianta a gente ficar nessa irresponsabilidade de ficar dizendo, não, tudo bem, vai lá no centro, toma um passezinho que tudo melhora. Não é bem assim, não existe milagre. Se tu não entrar na sala do passe com o pensamento bom e com o coração aberto, é como se tu entrasse na sala do passe de guarda-chuva. As energias, tudo não chega até você. Tem que ter a participação, tem que ter a nossa parte. Deus não faz tudo por nós. Ele nos dá a responsabilidade de fazer algo. Assim como os lírios fazem, porque eles não ficam lá só parados. Olha tudo que eles fazem ali, né? Então não é uma questão da gente, eu boto nas mãos de Deus e Ele que sabe. Lógico, quando são problemas que a gente não tem solução. Buscou todas as soluções e não conseguiu. Então tá na hora de colocar nas mãos de Deus e esperar que Ele nos dê alguma resposta. E Ele sempre dá. Isso é certo. Mas enquanto a gente tiver capacidade para resolver, Ele não vai fazer nada enquanto a gente não der o primeiro passo. Enquanto a gente for buscar, a gente for fazer alguma coisa, né? O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro. Gente, é fácil mudar a si mesmo? Quem disser aqui que é fácil, a gente quer que se levante e nos dê as dicas de como fazer isso. É fácil? Não, né? Então como é que tu vai querer modificar o outro, que tu não tem controle nenhum? Oi, meu amor!
Meu gatinho tá aqui embaixo nas minhas pernas. Eu achava que era outra coisa, mas não é ele. Então, se a gente sabe que é difícil a mudança nossa, que a gente comanda, né? Ah, eu comando meus pensamentos, eu comando o que eu sinto, eu comando a minha vida. Se é difícil mudar, é tão fácil chegar para o outro e dizer, ó, te muda, te modifica, melhora. Não dá. Enquanto a gente não fizer isso conosco, dando o exemplo da mudança para o outro, aí sim o outro vai poder mudar. Agora, enquanto a gente só falar, vai ficar só nas palavras e a gente acaba ficando na irresponsabilidade, porque a gente acha que a gente pode mudar o mundo e os semelhantes, mas olha, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Não é com o outro que a gente tem que se preocupar, é com a gente. É aqui, ó, melhorando-se, educando-se e iluminando-se a si próprio. Não adianta a gente ficar enlouquecida ou completamente ansiosa ou completamente medrosa com tudo que está acontecendo no mundo tem que mudar, fulano tem que mudar, Beltrano tem que mudar o sistema, tem que mudar o governo, tem que mudar. E tu não muda uma vírgula do que tu pensa, do que tu sente. Não adianta de nada. Porque o externo é o externo. A nossa responsabilidade é nós. E a partir do momento que a gente se modifica, se melhora, que nem disse, se educa, se ilumina, a gente passa a ver o mundo e as pessoas de maneira diferente. Aí até a gente acha que tudo mudou, mas não é, quem mudou foi a gente. A visão muda. Os problemas continuam os mesmos, as responsabilidades as mesmas, as pessoas que convivem com a gente, família, as mesmas. Por que muda? Porque a gente internamente muda. Olha os cuidados, que é o título da lição. Cuidados que a gente tem que ter. A gente fica esperando milagre. Não, agora estou seguindo a doutrina espírita, então meu anjo protetor vai fazer tudo por mim. Ele vai fazer assim com a cabeça. Ele vai dizer, sinto muito, mas não é assim que a banda toca, né? Olha só. Realmente, olha que lindo. A ave canta. Canta e fica e vai, aquela coisa, mas edifica a própria casa. É ele que faz a própria casa, é ele que sai atrás de comida, é ele que cuida dos seus filhotes, é ele que tem as intempéries, que às vezes perde filhote, cai ninho e ele começa tudo de novo. Ele não tá parado esperando, não é que nem o Chopin, né? O Chopin é aquele passarinho pretinho que ele vai dentro dos ninhos dos outros para comer a comida dos outros, né? E a gente sabe que tem muito disso em pessoas também, que ficam esperando sempre pelos outros, né? Para alguma coisa e não faz nada, né? Então, olha só, a flor adorna-se, tranquila, entretanto, obedece aos desígnios de Deus. Ela, a semente, tá? O que é? Como é que, né? Como é que é? O que faz a planta, o mineral? São seres vivos. As pessoas dizem, não, são seres vivos. Tudo na obra de Deus é vivo. Tudo. Então, até as pedras falam, que nem a gente viu na parte evangélica, né? O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria, no amor, para a obra divina da perfeição. A gente tem que continuar trabalhando aqui, pelas coisas materiais, o cuidado com o nosso corpo, cuidado com os nossos relacionamentos, cuidado com o que a gente interpreta do Evangelho de Jesus. A gente tem que ter esse cuidado, assim como toda a natureza se cuida entre eles, né? Cada espécie, agora me lembrei do macaquinho aquele que eu tô, aquele magapunte, eu acho que é, né, o nome, um macaquinho lá no Japão, que ele nasceu e a mãe rejeitou. Por quê? Porque ele não era tão desenvolvido que nem os outros irmãozinhos e ela rejeitou. E o macaco, desde tenra idade, o suporte dele é ficar agarrado na mãe.
E como ele não teve isso, aquele macaquinho, os tratadores, lógico, ajudaram, ficaram com ele até o tempo que ele pudesse ficar lá no meio dos outros, né, uns meses, aquela coisa toda. E quando ele foi para se juntar com os outros macaquinhos, eles não quiseram também, rejeitaram ele, empurraram ele, coitadinho, a dor que era no olhar daquele ser. E vamos dizer que não sente nada, que os animais são animais, não sentem nada. Gente, a expressão no olhar dele de tristeza, de dor. Depois daí, o que os tratadores fizeram? Deram um orangotango de pelúcia para ele. E ele começou a tratar aquele orangotango que nem uma mãe. E realmente a gente via, ele mexia, ele abraçava, ele se rolava. Isso aí é não ter sentimento, né? É uma coisa que é obra divina. Todos nós sentimos. E a gente tem que se engrandecer vendo esse tipo de coisa e sentindo no coração a presença de Deus em tudo. É um cuidado que a gente tem que ter. E agora, que nem agora, vou terminando de falar do macaquinho, eu tô muito feliz que ele arranjou uma namorada agora, né? Pelo que tá aparecendo, ele conseguiu se entrosar, aquela coisa, para ver o que é a natureza. Isso é Deus? É Deus obrando ali. E se ele faz isso nos reinos inferiores a nós, que é o vegetal, o animal, como que ele não vai fazer para nós, os humanos, a sua obra maior? Ele vai estar sempre nos auxiliando. Por isso que, por pior que esteja a situação, por mais problemas que a gente está passando, por mais dúvidas, medos, inquietações, vai passar. E é nessa hora que a gente tem que ter a fortaleza de lembrar: Deus, ore por isso. Peça. Porque é aquela coisa, se a gente não se mexer, não vai vir ajuda. Pelo menos ora, pede. Se tu não tem a solução, se tu não sabe o que fazer, pede, bate. Vai ser atendido conforme o nosso merecimento, mas vai ser atendido de alguma maneira. Às vezes não é o que a gente gostaria que fosse. Às vezes não é a solução que a gente almejou, mas vai acontecer algo que vai mudar a situação. É que nem na nossa situação do mundial agora, né? Se a gente for ver, a nossa situação mundial é muito preocupante. Se a gente ficar só olhando o lado negativo. Porque é preocupante realmente. A gente sabe que, infelizmente, o poder, hoje em dia, está em mãos que a gente não tem confiança. Né? Então fica uma coisa perigosa. Mas eu sempre penso nesse sentido. Quem está no leme maior das coisas é Jesus, do nosso planeta. E quem ainda está além de Jesus é o nosso Pai. Será que ele não está vendo tudo que está acontecendo? Tá, né? Ele não vai achar que é errado, porque está acontecendo o que é para acontecer. Mas e também não vamos ficar esperando, sabe, pensando assim, Deus está vendo tudo isso, hein? E ficar esperando que... Não, é isso e que... aí tu não muda a tua conduta, né? É isso que Jesus quis dizer, não inquieteis, não vos inquieteis e espere o dia do outro, o outro dia que vem, né? Mas não é para tu ficar parado esperando. Tu tem que estar trabalhando aonde? Nas tuas obrigações aqui e na tua maior obrigação, que é contigo mesmo. Ali que nem falou, reformar-se, estudar-se, iluminar-se. Isso a gente tem que estar fazendo. Aí realmente a gente vai começar a se sintonizar sempre com os nossos anjos e a gente vai ter sempre auxílio. Porque não são eles que se afastam da gente, é a gente que se afasta deles. Por isso que a oração, né? Ore. Mensagem, ore para tudo. Rezando, a gente está abrindo um caminho, né? Um canal para receber. Isso, Deus tem pra isso. nós. Às vezes a gente não recebe a solução. Às vezes a gente só recebe um acalanto no coração, um calor nas costas, uma serenidade no pensamento, melhorei. E isso basta para a gente ver a situação de uma outra maneira. Mas na realidade, às vezes quando a gente ora, a gente quer a solução, né? Me ajuda, faz isso por mim, intercede lá por fulano, para Beltrano, e aquela coisa, que eu consiga realizar isso, que eu consiga realizar aquilo. Mas ficar só esperando? Mas eu oro todo dia. Mas eu detesto a minha rotina. Não gosto do que eu faço. Trata mal as pessoas. Tá sempre mal-humorado.
está sempre azedo, não aceita o que está acontecendo, que auxílio ele vai ter? É lógico isso. Quando a gente está nessa negativa, com quem que a gente vai se sintonizar? Com o positivo ou com o negativo? Com o negativo. Por isso, ore. Ore para se alimentar, ore para sair, ore para chegar, ore para estar onde... Quando tem uma solução, um caso para resolver, ore antes. Quando tem uma conversa para ter com alguém, quando tu diz assim, vou ter que conversar, não vai ser fácil. Ore. Ore. Eu ia falar, uma consulta. Ore. Consulta para o médico, pedir para já o médico já ir sendo iluminado para dar a receita certa, o remédio certo. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, que nem eu tô com uma amiga minha que agora essa semana vai fazer cirurgia, eu já tô pedindo pelos cirurgiões e pelos anestesistas, já faz quase um mês para ela. Então eu acho que é isso que tem que acontecer. Mas eu vou viver orando. Gente, o trabalho é uma oração. O estudo é uma oração. O nosso dia a dia é uma oração. Basta a gente fazer as coisas com bom humor, com alegria, né? Se a gente tem que fazer alguma coisa, fazer uma comida, fazer com amor, com alegria, não com revolta, porque tudo fica entranhado na comida. Ser grato. Gratidão, gratidão. Porque a gente só lembra do que a gente não tem e o que a gente quer. E a gente esquece de olhar o que a gente já tem, o que a gente é, tudo que a gente tem na nossa vida. Aí vem aquela história, tem gente que tem menos, e tem gente que tem menos e é mais feliz que a gente que tem mais. Tá? Então, cuidados. Então, era essa a lição da tarde de hoje. Vamos então fechar os nossos olhos. Agradecer, Senhor, a Deus. Primeiramente a esse Pai misericordioso que nos ampara, que nos ilumina, que nos enviou este farol eterno em nossas vidas, que é o nosso Mestre Jesus. Que nos dá as lições perante a natureza, que é sua criação, assim como nós. Então te pedimos, Senhor, para que nos dê os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, as palavras benéficas para falar, tudo o que é de positivo, para que possamos vibrar juntos com esses anjos que trabalham nesta casa, e nos fortalecem, nos amparam, nos medicam, nos curam. E tendo o coração abastecido de amor e gratidão, ao passarmos pela sala do passe, receberemos o que realmente necessitamos neste momento para nos fortalecer física e espiritualmente, para o nosso dia a dia, para a nossa evolução, para os nossos contatos diários com familiares, com amigos, com colegas de trabalho, com vizinhos, onde quer que estejamos, Senhor. Que tenhamos dentro de nós o Teu amor, que é abundante e que sempre nos abraça. E que assim seja. Léo, desliga.